Você estudou em escola judaica? Não. Estudei no Colégio Rio Branco. Tudo que meus pais não queriam é que eu fosse um judeu dentro da bolha do judaísmo. Mas isso é uma história longa, tem resposta longa, média e curta para isso. A curta é que eu fosse inserido numa sociedade porque eu era o recomeço de uma família. Uma família que tinha sofrido muito, tinha morrido quase todo mundo. Então, e ser judeu, num certo aspecto, era a causa dessa morte, dessa perseguição. Então, de algum jeito, não se manifestar, não falar, não mostrar e não viver nesse contexto o tempo todo, era se proteger dessa perseguição. É um entendimento distorcido, mas cabível para quem sofreu a guerra, né? Foi um caso objetivo do meu pai e da minha mãe. E o entendimento que te deram, essa leitura, a leitura que te deram que você tem da situação. Entendi as duas coisas. Olhando para trás. As duas coisas. Eu fiz bar mitzvah porque meu avô me levou pelo braço, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era porque não se falava de judaísmo na minha casa, se falava da Polônia. Meu pai era polonês, minha mãe polonesa também. Resumidamente, a família do meu pai só sobrou de 11 irmãos, do meu avô sobraram só ele mais um, da minha avó também. Enfim, daí é uma história longa que eu acho que não cabe falar, quer dizer, se quiser eu falo. Pô, mas uma história tão boa, Dan. A história é linda. Mas então se você... Mas eu sou, resumidamente e objetivamente Não é boa porque envolve desgraça e morte, não é isso que eu como história é boa, né? História é boa. Não, eu sou o filho mais velho de uma família que lutou muito para sobreviver, veio da Polônia para o Brasil para recomeçar. Resumidamente, a sinopse do filme é essa. Tá. Então eu sou colocado para recomeço. Eu sou colocado num colégio não judaico, sou bom aluno, não se fala de judaísmo em casa. Não se fala? Não se fala. Meu avô falava, eu só tive avós por parte de pai. Pai da minha mãe foi fuzilado na guerra e a mãe dela morreu antes de eu nascer. Então era isso. Mas daí eu viro, entre aspas, ligado, eu fico conectado ao judaísmo por causa de que porque o lugar que eu vou fazer estudar bar mitzvah acaba fazendo um espetáculo de teatro, que é o José Soma Tecnicola. Tem 100 crianças lá, eu fico amigo de todo mundo, começo a descobrir e entender outras coisas. E também tem uma questão da identidade que pelos outros você ganha um contorno da tua identidade, né? Quando os outros apontam o dedo para você e falam seu judeu, você é judeu, ou começa a fazer comentários a esse respeito, você começa a entender certas coisas das quais você não pode escapar, ou não quer mais escapar, e quer entender. Também isso tem a ver com a minha formação de identidade, que é essa fase aí dos 12 para os 16. Aí sim, eu vou entendendo, me aprofundando, lendo mais e escrevendo um livro com meu avô. Porque meu avô, daí eu morei com eles, que toda vez que vinha alguém da Polônia, eu era expulso do meu quarto e essas pessoas dormiam no meu quarto. Aí eu ia morar com meus avós. Aí era muito legal. E aí, né, porque avô é o máximo. Claro. E meu avô gostava muito de mim e eu gostava muito dele. E aí ele começou a gravar já no final de vida as memórias da guerra num gravador, que até hoje tá em casa. Áudio, som. Ele gravava com um microfoninho assim. De costas para uma janela clara, uma cena de cinema que você nunca sai da minha memória. Depois meu avô foi perdendo a consciência de certas coisas, ele se escondia embaixo dessa cama toda vez que a gente não o encontrava. Então nessa cama ele gravou essas memórias de guerra em polonês e me contava em português o que ele estava gravando. Ele faleceu, a gente traduziu esse texto para o português e lançou o livro, ele já tinha morrido. Claraboia Sem Luar é o nome do livro e eu escrevo o prefácio. Eu tinha então 17 anos. Aí minha conexão com a história da guerra, a história deles era totalmente outra. O meu pai não falava sobre a guerra. Sempre se fala isso, não sei como foi para você. E se eu estiver falando muito, você já me interrompe? Não fala. Mas ou não se fala nada, ou se fala tudo. Quanto mais você fala, menos eu trabalho, Dan. Então tá ótimo. Beleza. Fico tranquilo. Não, na minha casa não se fala. Não, na minha casa, na verdade, assim, meu pai escolheu que eu me batizasse depois de adulto. Ele não me batizou, na verdade. Então, assim, eu não sou judeu. Meu pai é judeu. Meu pai é judeu, lê, se informa, sabe de tudo. Tem uma biblioteca gigantesca de livros falando sobre a Segunda Guerra, sobre o judaísmo, sobre os judeus pelo mundo. Então, eu via meu pai muito interessado e muito envolvido. Minha mãe não é. Então ficou aquela coisa do tipo, vamos deixar que em algum momento ele vai pender para o lado que ele quiser, se ele quiser no futuro se batizar, ou ele faz o que ele quiser. Mas a gente mora num país, abrindo um parênteses rápido, todo mundo veio de algum lugar, né? Todo mundo veio de algum lugar. O Brasil é um país
as suas fugidas, pessoas escravizadas, pessoas de todos os cantos estavam aqui. Os únicos que estavam aqui eram os índios. Então eu acho fundamental, é fundamental em qualquer país, mas ainda mais no Brasil, pela própria curta história, pela falta de educação e cultura, que as pessoas saibam quem elas são. Sim. Ao que elas pertencem. Claro. De onde elas vieram. Eu acho isso importante. Hoje em dia, mais ainda, onde essas coisas são todas distorcidas e a história, de alguma maneira, rediscutida, negada, mudada, etc., conforme interesses políticos em geral. Voltando para a minha história de uma maneira rápida, meu avô gravou, fizemos o livro, lançou o livro, e daí minha relação virou outra.